O que eu acredito é num modelo de pessoa antifrágil. Eu gosto de pessoas que são resilientes, que permanecem. Porque sempre que você volta de um período de dor, você volta mais forte. Se o ser humano ele muda o comportamento, igual você falou aqui, vamos falar de comportamento de pessoas, ele tem o poder de matar uma empresa, ele tem o poder de destruir um ambiente de trabalho. Não falar de pessoas no sentido da pessoa em si, mas do comportamento. Uma pessoa que vem e fala para alguém que quer abrir um café. Olha, Sim. Café não dá dinheiro. Já tá jogando um balde de água fria. Ela tá te jogando um balde de água fria. Mas a intenção dela, na cabeça dela, não é que ela tá te sabotando. Ou que ela está atirando uma pedra em você. Ela só tá falando, cara, eu já tentei e não deu certo. E o que você falou aqui que eu achei interessante. O tempo todo, durante esses 15 anos, parece que nunca tem fim. Que a gente sempre tá desbravando algo novo, entendeu? Descobrindo um novo caminho. Então... Por mais fé que eu tenha, que eu creio sim que é o Deus Altíssimo que nos abre porta e nos fecha a porta. Mas se você ficar parado, né, assim, como que você vai ter uma oportunidade se você não se movimenta? Pé no chão, consciência e a realidade do nosso país, economicamente falando, que vai ser desafiador, vai ser difícil. Mas que mesmo com essa dificuldade, você está disposto a pagar o preço. Que independente, como você falou, se você vai pagar por agir ou pela omissão, mas você em algum momento vai pagar o preço por isso. A conta da vida chega para todo mundo, né? Eu acredito muito nisso. Ei, chega aqui que eu tenho uma novidade muito legal para você. Você já sabe que a Newcastle é a escola de inglês mais bem avaliada do Brasil. Isso no Google e em todas as mídias sociais. E agora nós temos uma novidade muito legal. A Newcastle, nós estamos com um curso de inglês na Hotmart. São mais de 150 videoaulas que foram gravadas por mais de 10 professores de todos os níveis, do básico ao avançado, inglês britânico e americano. Todas as aulas com material em PDF para você baixar e acompanhar as lições, exercícios interativos e o principal, o valor, tá praticamente de graça. R$ 127,00. Taxa única para você praticar o seu inglês todos os dias. Aponte a câmera do seu celular aqui no QR Code da tela e seja bem-vindo a Newcastle. Você não vai deixar essa oportunidade passar, né? Gratidão, galera. Valeu! Fala, galera. Vem chegando aqui com a gente no Podcast TV. Que isso, hein? O papo de hoje vai ser um papo diferente aqui. É o que não te contam sobre viver a jornada do empreendedorismo. Sabe aqueles segredos, aquelas dificuldades que você só descobre quando você tá no meio da tempestade? Aquelas histórias, pô, eu não sabia disso, tive que pagar para aprender? É sobre isso que a gente vai debater hoje, Medina. Eu e você. Você e eu. Você e eu. Juntos. Juntos. Mas não, põe a mãozinha aqui, ó. Juntos somos mais fortes. Que isso, hein? Dá um zoom aqui, Samuca. Olha só. É 24 horas por dia. É minha casca de bala, Samuca. Você encontrou uma benção. Mas vamos lá, Medina. Papo reto mesmo aqui, ó. Nosso canal do podcast. Pô, graças a Deus, Deus vem abençoando muito aí. Extraordinariamente. Acredito que tem sido um canal de muitos aprendizados para nós também. Sim. As histórias de vida, o testemunho, os aprendizados que nós tivemos aí com grandes empreendedores que passaram por aqui. E todos, em algum momento ali, tiveram um período de dificuldade, um período de superação, aquele período de virada de chave, sim, onde eles, pô, tá tudo errado, vou quebrar, vou falir. Insistiram mais um pouco, né? Nem persistiram, insistiram mesmo. E aí o negócio começou a fluir.
Eu acredito que todo empreendedor pequeno ali, que nasce do zero, que nasce com um sonho, que nasce, pô, vou apostar minhas fichas. Não só empreendedor, acho que serve pro ser humano, né? Pro ser humano, coisas da vida, né? De você, pô, quero dar uma virada de chave na minha vida. Às vezes na empresa mesmo, né? Dificuldades que você tá passando, né? É isso, abre o seu coração, Medina. Então, que não é uma entrevista, é um bate-papo. Sim, nós vamos dialogar. Porque Estamos muitas aqui para pessoas, dialogar. para dialogar, inclusive, pô, até já deixando esse gancho aqui, muitas pessoas às vezes nos procuram para trocar uma ideia mesmo de empreendedorismo, pô, e a gente tá aqui para ajudar. Eu acho que a gente tem que criar essa comunidade. Sim. Então, tem um almoço ali que eu participo uma vez por mês, que são vários empreendedores, homens, todos pais de família, o Clube do Bolinha. Mas é muito legal porque são almoços ali que duram 5, 6 horas, um ambiente de lazer onde vários empreendedores de segmentos diferentes trocam ideias, falam dos seus insights, das dificuldades que estão passando. E mesmo sendo totalmente diferente os segmentos de atuação, você vê que as dificuldades é bem parecidas. E as soluções também são muito parecidas. Então vamos lá, tem alguma coisa assim que não te contaram? Que você teve que ver ali na dor? Quando você já estava no campo de batalha? Ou que você imaginou aquela garota sonhando, pô, vou empreender, vai ser assim, e na prática foi... Você achou que ia para a direita, foi para a esquerda? Na verdade, o que eu acredito é no modelo de pessoa antifrágil. Eu gosto de pessoas que são resilientes, que permanecem. Porque sempre que você volta de um período de dor, você volta mais forte. O que seria esse antifrágil? É você saber que para você aprender a liderar algo, você precisa ser liderado. Então, quando a gente fala o que não te conta, no sentido de não te contam os desafios e as dificuldades, mas quando você aprende a ouvir quem está acima de você, você vai melhor na tua carreira. Você segue melhor profissionalmente quando você começa a ouvir mais do que falar. Então, quando você tem um líder disposto a te ensinar um caminho de pedras, que eu acho que é o que a gente quer construir para essa galera que nos ouve, é que assim, todas as pessoas, elas têm alguma dor. Todas as pessoas. Certo. Não são as mesmas dores. Eu tenho as minhas dificuldades, o Samuel tem as dificuldades dele, você tem as suas dificuldades. Dentro da sociedade, nós temos papéis diferentes. Então, é óbvio que a minha ótica é diferente da ótica de vocês. Então, eu vejo as minhas dores, as minhas limitações, as minhas dificuldades. Ser antifrágil é olhar para isso, entender que me fere, mas seguir mais forte. Então, eu acredito em pessoas nesse modelo, que dentro da sua realidade, você olha para as dores que você enfrenta agora e mesmo com essas dores você vai adiante. Então, ninguém me contou que eu ia passar períodos que iriam muitas vezes querer me fazer desistir. Certo. Certo? Então, assim, ninguém me contou, por exemplo, eu tô com um grande desafio. Exemplifique. Eu estou com um grande desafio na minha mão para abrir uma nova marca. Eu quero colocar um café no mercado. Não uso muito o termo de cafeteria, eu gosto de falar o café. Certo. E eu tenho uma grande dificuldade, porque eu tive uma breve experiência numa cafeteria quando eu tinha meus 15 anos, mas assim, breve mesmo. E então, eu não tenho, meu conhecimento é muito raso. Então, até a gente brincava aqui, eu falei, como é que eu vou montar um cardápio, né? Então, são coisas que ninguém te conta. Você vai saber porque você vai abrir um café e você sabe que você tem que criar um cardápio. Ah, mas é fácil. Não é não, porque eu tenho que ir atrás dos fornecedores. E aí, eu já estou descobrindo um monte de outras coisas que é de um segmento novo. Então, são dificuldades que eu vou passar. Você colocou a sementinha de um projeto, aí quando você planta essa semente, exatamente, você vê que tem vários caminhos que você tem que percorrer ali ao mesmo tempo. O que ninguém te conta? O que ninguém te conta? Quando você vai abrir um negócio, que vão aparecer pessoas para te motivar, para te encorajar. Inclusive, ontem um grande amigo nosso aqui, um PR, beijo para você, me deu uma consultoria, né? Ele, olha, com uma visão de negócio, uma pessoa super assim, que me deu várias direções. Uma mentoria, olha, faz assim e tal. Porque ele tem entendimento de muitas empresas, de muitos segmentos. Então, eu parei para ouvi-lo.
Mas, ao mesmo tempo que tem um PR, que é uma pessoa extremamente altruísta, que está pensando no meu crescimento, tem pessoas que nunca construíram nada, que me disseram, café não dá dinheiro. Café e você vai investir dinheiro e vai quebrar. E eu não tenho essa visão. Então, de novo, ninguém te conta que vão surgir pedras no caminho e muitas vezes são pessoas que vão te desanimar no seu projeto, entendeu? Entendi. Isso é uma coisa. Mas tem muitas outras, a gente pode... Senão explorando aqui. Não, por exemplo, vamos lá. Uma coisa que eu... Pessoas, eu acho que é assim. Vamos falar de pessoas. Uma definição que eu tenho. É o melhor ou pior... Só posso te corrigir? Não Pode. Vamos falar de pessoas. Vamos falar de comportamento de pessoas. Porque falar de pessoas é pejorativo. Sim. Mas de comportamento, não. Tem muita gente que tem um comportamento errado, mas é uma pessoa boa. Sim, sobre pessoas. Comportamentos. Como gestor de empresa, como você vai abrir uma empresa, você tem que ter pessoas trabalhando na sua empresa. Então, na minha visão, é o melhor e muitas vezes se torna o pior investimento que você faz se você colocar todas as suas fichas numa pessoa. Então, na minha visão, se você quer abrir uma empresa, seja de qual segmento for, a empresa ela não tem que ser refém de nenhum ser humano. Então, por exemplo, eu vejo que muitas pessoas me procuram para trocar ideias sobre as dificuldades que eles estão passando nos seus negócios, mas também, coloquei toda a minha ficha do meu projeto de vida na mão de um funcionário que é o gerente lá da minha empresa. Não, você não pode abrir uma empresa se tornando refém de um ser humano. Então, assim, aí você, na minha visão, é uma pessoa fraca que está terceirizando a responsabilidade, o protagonismo que você, como dono do negócio, tem que assumir. Porque se você não quer assumir esse protagonismo, você não tem que ser o dono do negócio. Então, assim, por que eu quis trazer esse tema para você? Porque, assim, pessoas sempre vão existir. Os mentores, igual você falou, pessoas que vão te ajudar, que vão comprar sua ideia, vão compartilhar. Sim. E sempre vão existir também as pessoas que vão ser uma pedra no caminho. Você faz o bem, sim, ela vai te devolver o mal. Você é uma pessoa íntegra, honesta, e ela vai falar mal de você pelas costas. Mas isso faz parte, entendeu? Isso é desde quando existe a humanidade. Então, eu vejo que, como empresa, um olhar de empresa, toda empresa depende de pessoas. Toda empresa tem que investir no ser humano. Mas você não pode se permitir ser refém de um ser humano, entendeu? É uma coletividade. Sim. Porque senão, o que uma empresa não controla em um ser humano? O ego, o orgulho, a prepotência. Então, assim, eu vejo que se o ser humano ele muda o comportamento, igual você falou aqui, vamos falar de comportamento de pessoas... Ele tem o poder de matar uma empresa, ele tem o poder de destruir um ambiente de trabalho, de matar sonhos, entendeu? Qual que é a sua visão sobre isso? É um debate. Quando a gente fala, né, olha, não falar de pessoas no sentido da pessoa em si, mas do comportamento, uma pessoa que vem e fala para alguém que quer abrir um café, olha, café não dá dinheiro. Já tá jogando um balde de água fria. Ela tá te jogando um balde de água fria. Mas a intenção dela, na cabeça dela, não é que ela tá te sabotando. Ou que ela está tirando uma pedra em você. Ela só tá falando, cara, eu já tentei e não deu certo. E muitas vezes, quando a pessoa ainda tentou, você ainda releva. Você fala, cara, essa pessoa já atuou nesse mercado, não funcionou pra ela. Mas não é porque não funcionou pra ela que não vai funcionar pra mim. Né? Imagina. Então, assim... eu lembro muitas vezes lá atrás, quando eu estava aqui na Orozimbo, por ser uma escola pequenininha, e a gente tinha aquelas grades na frente da escola, depois a gente arrancou, colocou o portão, ela era pequenininha. Então as pessoas não davam muita credibilidade para a escola, falavam que era uma escola que parecia uma cadeia, que era tudo fechado, aquela escolinha. E eu lembro que quando a Newcastle começou a dar certo, e especificamente falando da Orozimbo Maia, eu lembro que eu falava assim, a queridinha do interior. Porque ela era pequenininha, mas era aquele queridinha. Quando a gente olhava pelas câmeras, estava cheio de aluno. Assim, pelo boca a boca. A escola foi crescendo por isso. Então, assim, é aquilo. A boca que professa uma bênção pode professar uma maldição. Você tem que fazer com que as pessoas que estão no seu negócio falem bem do teu negócio.
Sim. Então, assim, mas no início pode surgir essas pessoas que vão tacar essas pedras. Aí, de novo, seja antifrágil. Seja antifrágil, seja sim. forte para receber essa pedrada e entender quem é essa pessoa, o que ela entende sobre isso, o que é relevante do que ela tá me falando. Ok, mas ele tentou. Mas esse cara, ele tem essa garra mesmo? Eu vejo a garra dessa pessoa. Ele é um vencedor? Dentro da área que ele se propôs a viver, ele é um vencedor? Porque se ele é um vencedor, na minha visão, ele pode não ser pro mundo. Mas se pra mim ele tem relevância, então eu tenho que ouvir o que essa pessoa tá falando. Senão eu tenho que descartar. Sim. E ser frio assim mesmo. Frio. Seja calculista. Uma pessoa para dar certo, você não pode estar o tempo todo colocando o teu coração. Quando você coloca a tua confiança total em uma pessoa da tua empresa, você tá colocando o teu coração ali. E quantas vezes entre nós a gente não falava assim, eu não sou maior do que a empresa. Medina, você não é maior do que a empresa. Se nós morrermos hoje, a empresa continua. Tem que continuar. Sim. Então, assim, eu acho que esse é o principal foco. Inclusive, teve um famoso lá que ele foi tirado da própria empresa. Steve Jobs. Steve Jobs, exatamente. Então, assim, eu acredito no seguinte. Hoje eu estou criando algo. E eu gosto da parte da criação. Eu gosto da parte da obra. E tem coisas que eu não domino muito. Então, assim, vai vender, vai divulgar. Tem que divulgar. Essa não é a minha preocupação, porque a divulgação, para mim, é a parte mais fácil. É a parte que eu gosto. É o que eu gosto, que é a parte que eu domino. Que é aquele vender sem vender. Sim. Então, assim, isso daí eu domino. A vida inteira eu vendi, então não vai ser dificuldade para mim. Eu não olho para isso com dificuldade. Agora, montar um cardápio. Você entendeu? Pensar nas bebidas, porque eu quero que seja com excelência em bebidas no café. Então, assim, é difícil pra mim, eu tenho as minhas dificuldades. Então, o que não te contam? Que aquela pessoa que às vezes está desbravando um mercado, ela tem muitas dificuldades. Ela não é uma heroína, ele não é um super-herói, ele não tá indo com todas as ferramentas, entendeu? Talvez ela tá desbravando algo. Então, não desencoraje ninguém, entendeu? Porque às vezes uma palavra que você vai dar, que no seu ponto de vista é algo que não vai, às vezes vai doer. E às vezes essa pessoa não vai estar tão forte assim porque ela está desbravando algo. Então, às vezes a gente tem a mania de olhar para o outro e achar que aquela pessoa é super preparada. Por isso que ela está ali, ela é super preparada. Mas a verdade é que a gente vai se preparando no caminho. Eu vou aprender a ser uma dona de café quando eu ter o meu café e as coisas começarem a acontecer. Os meus clientes serão problemas diferentes do que eu tenho na escola. Hoje, qualquer problema que surgir aqui, eu sei resolver. Sim. Mas e lá no café? Né? Então, assim, são coisas que eu acredito nesse se desafiar sempre, sair da zona de conforto, que é algo que alguns anos atrás a gente sempre falava muito isso, não quero ficar na zona de conforto. Eu acho que eu nunca conheci essa zona de conforto, porque eu sempre... Empreendedor não se dá esse luxo. Eu queria muito chegar nessa zona de conforto, mas eu gosto da maneira que eu vivo, de sempre ter um sonho, mas não ser só uma sonhadora, ser alguém que realiza, ser alguém que conquista, sabe? Então, eu acho que isso é algo que não te conto. Você não pode ser uma pessoa frágil. Você precisa, mesmo que com as suas fraquezas, vencer isso, vencer esses limites, romper. Gostei do que eu ouvi, Medina. E não colocar o coração na jogada. E principalmente, de novo, falando sobre o coração, imagina eu e você. A gente é casado. E quantas vezes a gente não tinha um conflito familiar que não podia chegar aqui? Sim. Então, assim, para não afetar o ambiente, a gente sabe que isso afeta o ambiente. Então, sim, assim, eu acho que são coisas que também não te contam. Não é porque você tá casado que sua vida é perfeita, porque você tá bem na empresa. Às vezes a empresa tá bem e o relacionamento não tá tão bem. Quando você encontra um equilíbrio disso, de ter um relacionamento legal e tá com a empresa legal, aí é maravilha, glória a Deus, aleluia, Senhor, nos leve. Mas nem sempre é assim, às vezes tá difícil, às vezes você tá com alguém doente em casa, às vezes você tem que deixar seu filho, às vezes você tem que abrir mão de um jantar e nem é pra jantar comigo, entendeu? Às vezes é porque eu tô numa reunião, você tá em outra. Então, são coisas que ninguém te conta, que você vai ter que abdicar tempo com pessoas que você ama, muitas vezes pelo teu projeto, porque você está obstinado, porque você quer chegar no resultado. Faz parte. Na verdade, teve pontos aqui que você falou recapitulando, mas trazendo até para o lance da escola, né? A Newcastle tem 15 anos no mercado, é uma empresa aí que fechou, já matriculou mais de 50 mil pessoas ao longo desses 15 anos de história, se tornou a marca mais bem avaliada aí da nossa região, no Google, em todas as mídias sociais.
E o que você falou aqui que eu achei interessante, o tempo todo, durante esses 15 anos, parece que nunca tem fim, que a gente sempre está desbravando algo novo, entendeu? Descobrindo um novo caminho. Então, por exemplo, agora nós estamos lançando a coleção nova do material didático. O material tá top mesmo, melhor material didático do mercado do idioma inglês, da Newcastle Idiomas. Mas, ou seja, eu acho que é a 7ª ou 8ª atualização durante esses 15 anos. Então, uma empresa que você falou aqui, o empreendedor, o desbravador, a desbravadora desse projeto, de fato, não pode ser uma pessoa frágil. Eu sempre usava o termo inteligência emocional, aí aprendi com o Cássio competência emocional, porque isso é real, porque é o que você trouxe aqui. O empreendedor, principalmente aquele que está começando, a gente coloca uma meta lá. Por exemplo, eu sempre conto minha história, eu vim do mercado que eu vendia curso de inglês, vou abrir uma escola de inglês porque eu sei fazer matrícula. Beleza. Eu abri a escola lá e sabia fazer matrícula. Essa dificuldade, esse medo de trazer clientes eu também nunca tive. Mas aí é onde você abre um CNPJ, você descobre os problemas. Então, tem que ter um contador, Sim. eu tenho que entender uma noção de imposto, quais são os impostos que envolvem o meu CNPJ, eu tenho que entender do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que ter uma equipe jurídica para montar um contrato de acordo com as leis, e graças a Deus a Newcastle nesses 15 anos nunca teve nenhum problema, que a gente segue rigorosamente a lei, o Código de Defesa do Consumidor. E aí, então, assim, é um leque de... Tivemos que aprender sobre administração. Eu sabia vender, eu não sabia administrar uma empresa. Então, vi o dinheiro entrando ali, eu não fazia controle nenhum. Até que a gente chegou várias vezes à beira da falência. Pegando um gancho para não passar muito de coisa que você falou aqui, ó. Você falou do material didático. Mas o que ninguém te conta? O primeiro material didático da escola era preto e branco. Lembra das apostilinhas preto e branco, tudo chapiscado, que às vezes os alunos não queriam nem comprar, queria tirar o xerox. Era complicado. Sim. Nós falamos também, você falou aqui sobre o contrato. Eu lembro de um contrato, olha só, por que a gente foi aprender administração? O ADM era importante. Chegou um cliente, nós não encontramos o contrato do cliente. Ficou uma semana para encontrar o contrato do cliente. Eu falei pro Gustavo assim, ó. Eu lembro até hoje da gente indo na Calunga, comprando as pastinhas suspensas para colocar os contratos. Então, são coisas que ninguém te conta. Por quê? Porque você é bom em vender, mas você é bom em administrar? Você é bom na área jurídica? No que você é bom? Mas não basta você ser bom. Uma empresa não depende de uma pessoa só. Então, a gente comprou as pastinhas suspensas, começou a colocar, etiquetar, criar planilha, para começar a ter um controle dos alunos. Então, isso foi lá atrás. Hoje, a gente tem uma gestão extremamente organizada. Sim. Mas foi um processo. Foi, assim... Um processo que você tem que ter o olhar nos mínimos detalhes. Então, tipo... Por isso que eu falo, pensar naquilo que eu sou boa não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem que pensar nos desafios que vão vir, que é aquilo que eu não sei e que muitas vezes eu vou descobrir na caminhada. Outra questão importante, que eu acho que, o que não te contam, é a multiplicação. Então, por exemplo, você começa uma empresa ali, pequenininha, tem poucos funcionários, o time está ali. Aí Deus abençoa, você trabalha de uma forma íntegra, honesta, se dedica 12, 14 horas por dia, porque isso não te contam, mas o empreendedor, ele tem que ser um solucionador, então se você não tem o dinheiro para contratar mais funcionários, se você não tem estrutura para investir numa agência de marketing, principalmente no início de tudo, que a maioria não tem, você tem que ser esse faz tudo. Mas muitas vezes, se você ser o faz tudo da empresa, você não está entregando 100% nada. Você entrega um pouquinho de tudo e fica aquela coisa gambiarra. E uma coisa que eu vi que deu muito certo para nós, principalmente, até por causa dos perrengues, é respeitar, entender e mergulhar de cabeça sobre o papel de cada um no projeto. Exatamente, foi. Principalmente nesses períodos de crise que o empreendedor viveu na pandemia. Não quero nem potencializar sobre esse assunto, que nós já falamos várias vezes, mas não tem como fingir que a pandemia não existiu. Exato.
E então uma coisa que para mim, assim, que eu vejo que é muito importante o empreendedor, ele tem que ter uma visão de 360 graus do negócio dele. O cara tem que saber falar sobre todos os assuntos do negócio dele. Sim. Ele tem que saber como que a faxineira limpa, não necessariamente ele tem que limpar, ele tem que saber como o professor dá aula. No café tem que saber como que faz o café, como que limpar, tem que saber tudo. Mas ele tem que ser o protagonista em algo. E geralmente ele ser o protagonista em algo tem que ser no que gera a receita da empresa. Entendeu? Eu já, por exemplo, eu via muitas pessoas, um empreendedor burocrático, entendeu? Então, eu faço as planilhas ali de contabilidade, eu tenho que resolver problema, eu tenho que ficar correndo atrás das coisas, comprar... Cara, cuida do seu cliente, entendeu? Você tem que fazer tudo isso. Mas saber delegar o que você pode delegar, Sim. Mesmo que você delegando... O colaborador não vai entregar com a excelência que você entrega, se fosse você fazendo. Sim. Mas para você canalizar a tua energia naquilo que de fato gera resultado, entendeu? Com certeza. Eu vejo o seguinte, quando você fala do cenário aí da pandemia, né? É bem difícil, por quê? O que acontece? Quando a gente voltou da pandemia, era um cenário de escassez total e era um cenário de morte. Então, assim... voltar para a empresa, que inclusive, né, nós antes da pandemia, a gente estava vivendo o nosso melhor momento. Melhor momento, a gente estava muito bem. Então, pensa, a hora que você está ali para colher os frutos do seu trabalho, todas as nossas economias, tudo reservado, coisas que ninguém te conta. A gente usou tudo isso para manter os colaboradores. Então, para ficar em ordem, andar reto, andar corretamente com todo mundo. A gente nunca atrasou o salário de ninguém, sempre foi muito honesto nessa questão. Então, é óbvio que vem um desgaste emocional. Porque, de novo, você não é um super-herói, você não é uma pessoa... Você tem fragilidades. E a gente viveu um cenário de morte. Então, assim, ninguém sai de uma pandemia igual, né? Então, eu lembro de uma conversa que a gente teve no café, onde eu falava assim, Gu, mas e se não durar 2 semanas? Não, Medina, vai durar 2 semanas. Eu falei, cara, mas e se não? Sabe, existia a possibilidade do não. Ah, mas não vai passar tanto tempo. E, na verdade, durou muito mais tempo do que a gente imaginava. E naquele dia, eu tava muito bem. Tipo assim, tava vendendo muito, as coisas estavam acontecendo, eu tinha saído um pouco dessa parte, assim, do braçal, vamos dizer, já tava numa era um pouco melhor. Porque conforme você vai conquistando, e isso é algo que a gente aprendeu também, e que também ninguém te conta, é que é o seguinte, se você é um empreendedor que vai começar do zero, você precisa aprender a guardar dinheiro para investir no teu negócio, para melhorar o teu negócio. Sim. Então, a gente sempre priorizava a escola. Né? Então, tipo assim, a gente vai adquirir um bem. Não, peraí, vamos melhorar o material didático. Vamos fazer uma contratação melhor. Vamos focar em treinamento. Vamos focar em crescimento. Vamos focar na gente. O que a gente tem que aprender? Então, os investimentos em prol do negócio. Sempre girou em prol do negócio. Então, assim, por muito tempo, a gente não teve vida de viagens luxuosas. Era sempre em torno do negócio. Então, isso é algo que eu tenho essa consciência, eu sempre falei isso. Eu quero usar a força do meu trabalho, da minha juventude, para construir algo para ter uma vida mais leve na minha velhice. Sim. Então, assim, é algo extremamente importante. Você vai ter, sim, que usar muitas vezes do físico. Porque você, cara, ninguém trabalha 12, 14 horas e fica bem para trabalhar no outro dia. Então, você tem um ônus aí, tem algo que você está pagando, sabe, que a conta vai chegar, né? Porque Sim. Você fica... Eu fiquei moída nesses últimos dias fazendo as obras aqui, saindo 3 horas da manhã. Eu tava super cansada, mas foi uma escolha. Porque eu sei que isso não é por um tempo razoável, que eu preciso me dedicar um pouco mais para construir isso. Porque assim foi lá atrás. Para nascer o projeto. Para nascer. Então, tipo assim, e é muito importante também que a sua família entenda isso. Que a família entenda o que você tá abrindo mão ali, porque igual o Davi, por exemplo, é muito ruim pra mim. É um peso, mas eu falei pra ele, é só alguns dias. Daqui a pouco a gente tá junto de novo. Então, assim, você, mesma coisa. Olha, Medina, então beleza. Então você vai estar lá, eu vou estar aqui escrevendo o livro e tal.
Então, são acordos. Você tem que ser bom de acordos com a sua família, porque é um apoio extremamente importante para o seu projeto. Não adianta você achar que você vai desbravar sozinho, que, eu vou lá e aconteço e tal, porque vai gerar um desgaste muito maior se você não ter alguém que te apoie. Então, assim, o apoio é importante, porque é um apoio emocional. Às vezes a pessoa não vai estar ali carregando pedra com você, mas ela acredita que você consegue carregar a pedra. Então, isso já te ajuda, sabe? Então, assim, não é o seu caso, você também carrega pedra, no caso. Não, mas eu achei importante que você falou. Mas é importante saber fazer esses acordos, sabe? Saber que você pode ir sozinho. Mas é importante que tenham pessoas que sejam o seu suporte. Pessoas que vão estar com você na caminhada. E isso ninguém te conta. A pessoa fala, você tem o sonho, segue. Segue seu coração. Vai em frente. Mesmo que ninguém te apoie. A mulher não apoia, não. Mas vai que na hora que começar a dar certo vai te apoiar. Não é bem assim, né? Tem coisas que na realidade não funciona desse jeito. Principalmente se você é casado. Não, isso que você falou, acho que faz toda a diferença. Até o que a gente falou, que você abriu esse episódio falando sobre pessoas, que sempre é relacionamento, pode ser relacionamento familiar, de casal, de amigos, de colaborador, de dentro da empresa, né? Mas isso é fundamental, a tal da ambiência que muitas vezes a gente fala entre nós e nas gravações que nós fizemos. Sim. Se você está num ambiente ali onde as pessoas estão te descredibilizando, estão duvidando de você, estão te fitando ali toda hora, errou aqui, Medina, falei que isso ia dar errado, falei... chega uma hora que você começa a absorver tanta energia ruim que você perde até o prazer de continuar, vai matando o seu sonho, é um veneninho que você vai tomando. Se você está num ambiente onde as pessoas, sabe, até te alerta dos desafios, das dificuldades que você vai ter, mas que estão ali te incentivando, te apoiando, você fica mais encorajado. Então, essa questão, principalmente, acho que ser humano, você não deve nada para ninguém, mas com as pessoas que você vive, com a sua família, você tem que fazer os acordos. Tem que fazer. Tem que ter esse alinhamento. Porque é uma escolha sua, entendeu? Tipo assim... E que se der certo, respinga para todos. Nós estamos casados. Sim. E você é a minha escolha. Sim. Para caminhar do meu lado. Então, o que vir daqui para frente, se der muito certo, você colhe os frutos. Se der muito errado, você também vai colher os frutos. Sim, sim. Os frutos amargos. Então, nada mais justo que de haver essa hombridade. Ter esse relacionamento. Essa hombridade, olha, estamos arriscando aqui. Os riscos é esse, o investimento é esse. A longo prazo a gente tem isso, mas o que a gente conquista brevemente? Calcula junto, entendeu? Porque não adianta. Ser o desbravador é muito bom, mas a longo prazo não funciona. Porque, de fato, você ouvir todos os dias alguém que fica falando pra você que não vai dar certo, meu amigo, não é legal. Ou você rompe a relação. Né? Rompe a relação e segue. Sim. Ou você vai ter que ter muita maturidade pra lidar num relacionamento conflituoso. E aí, de novo, eu acho que o relacionamento que mais nos prejudica é o conjugal. Porque se você não tá bem com a sua mãe ou com o seu pai, você vai trabalhar, tá tudo ok. Mas se você tá mal com a pessoa que você escolheu para seguir uma vida, construir algo junto, isso vai afetar no seu trabalho muito. Muito. Então, assim, coisas que não te contam. Tome decisões, se você é casado, com a consciência da sua esposa e você do seu marido, porque de fato faz toda a diferença essa leveza nas escolhas, nas decisões, saber o tempo certo para tomar as decisões, saber ouvir, saber se é relevante ou não, ser coerente. Porque às vezes as pessoas não têm maturidade no relacionamento e não sabem ouvir um feedback negativo. Leva pro coração, fica dodói, não pode. De novo, antifrágil, até nos relacionamentos. Sim, tem que ter respeito para falar com todos, mas não pode ser frágil. Pegando o gancho aqui do que você falou que é importante. Saiu um estudo aí, onde os profissionais, isso de várias empresas, eu vou ver se eu caço aqui para colocar no link do YouTube. Mas um estudo americano, onde as empresas onde os profissionais que mais tiveram sua performance caindo no seu trabalho, seja em qual profissão for, geralmente tinha 2 problemas em comum. Ou financeiro,
Ou seja, pessoas que estão endividadas, pô, não paguei a parcela do carro, não paguei a fatura do cartão e fica com aquele problema 24 horas na cabeça, a pessoa acorda murcha, desmotivada, porque não tá com o dinheiro, tá recebendo as ligações de cobrança e afeta a produção dessa pessoa, a produtividade, ou problema no relacionamento conjugal. Então, pô, briguei com a minha esposa, briguei com o meu marido, tô triste, então tô vindo trabalhar murcho, aí chega o cliente na empresa, você tá com aquela cara de luto porque o seu relacionamento não tá legal. Então, esse estudo diz exatamente isso, que os dois maiores problemas que afetam a produção de um profissional, relacionamento conjugal e problemas financeiros. Foi o que você acabou de falar, garota. E outra coisa legal, assim, da gente falar é o seguinte. Muitas pessoas com um problema financeiro pioram pelo seguinte. O cara chega no trabalho e ele não deixa o problema fora do trabalho. Sim. E em vez dele produzir mais para solucionar o problema, ele alimenta o problema. E produz menos. E produz menos. Então, assim, produzindo menos, você fica desinteressante para a empresa. Obviamente, existe um afastamento da equipe. O ambiente vai ficar pesado. O seu problema, que era de um tamanho, agora está de outro. Sim. Essa pessoa não consegue resolver o problema. Muitas ficam com depressão. Aí pronto, entrou em depressão por causa do problema. Ó, toma uma medicaçãozinha pra você conseguir levar o dia. Querido, aí daí pra frente só pra trás, a pessoa vai parar de trabalhar e de produzir. Eu vi isso acontecer na empresa. Pessoas que estavam no caminho se endividaram, porque muitos se endividaram pós-pandemia, e em vez de continuar trabalhando, paralisaram. Aí, de novo, você tem que romper seus medos, sua fragilidade, o terror que a gente estava vivendo, sem saber quando que ia abrir, o que ia acontecer, mas manter o pé no chão e entender, a empresa tem que continuar. A empresa tem que continuar. O objetivo, ele sempre tem que ser maior do que você como pessoa. Os seus problemas, eu sempre falo, qual que é o maior problema que existe? O maior problema que existe é o meu problema, porque sou eu que tenho que resolver. Ninguém vai resolver o meu problema. Sim. Então, assim, não que a dor do outro não importe. Importa, mas cada um lida com a dor de uma forma. Às vezes, algo que eu acho que não é tão difícil de resolver, para quem tá passando, meu amigo, é terrível. Então, assim, mas não alimente o problema, alimente a solução, né? Então, se for para eu pensar no financeiro, como é que eu aumento? Como que eu consigo ganhar mais? Será que se eu propor pro meu patrão, olha, se eu trabalhar mais horas, ou me dá uma meta, me faz uma premiação, converse, saiba dialogar com quem está acima de você. Quem que pode resolver o seu problema? É o meu chefe. Então, eu vou propor para ele algo para que eu gere mais renda para a empresa e para que eu pegue uma fatia disso. Então, seja um solucionador. Pense em uma solução diferente e resolva os seus problemas financeiros. Não pare de trabalhar. Não alimente o seu problema no ambiente de trabalho. Sim. Eu acho que isso é algo que é importante falar, porque muitas pessoas, elas começam a ter produtividade baixa por problemas financeiros. Então, esse estudo, para mim, com certeza tem a ver, sim, com a realidade que a gente vive. E isso vendo pessoas que paralisam diante da dificuldade financeira. E você não pode paralisar, você tem que avançar, você tem que abrir oportunidades. E sempre tem uma oportunidade, sempre tem um caminho. Por menor que seja a solução, se agarra naquela esperança, se agarra naquele fiozinho que está passando na sua frente. Olha, eu acredito nisso. Se você não tem nada, então se agarra naquilo que você vê e vai com força, vai luta, sabe? Eu tenho muito assim, eu tenho fé, mas eu acredito que você tem que fazer a sua parte, entendeu? Eu acredito, eu vou perseverar nisso, mas eu também vou pegar meus braços e vou trabalhar, e vou abrir portas, entendeu? Por mais fé que eu tenha, que eu creio sim que é o Deus Altíssimo que nos abre porta e nos fecha a porta. Mas se você ficar parado, né, assim, como que você vai ter uma oportunidade se você não se movimenta? Se você não, você sempre, o seu assunto é sempre em torno do seu problema. Sim. Não tem como, né, você criar algo
só pensando, meditando em problema. Não existe, essa não é a realidade. Você precisa mudar a forma de pensar. Começa a pensar mais em soluções, em como resolver problemas, como melhorar sua competência no trabalho, como ser uma pessoa mais dinâmica, como trazer algo novo, como ser inovador, sabe? Mas inovador de verdade, algo que vai trazer resultado. Não ideias mirabolantes que vão ser firulas para um ambiente que vai gerar custo, que não vai trazer nenhum resultado. O que importa para o dono da empresa são os números. Então, assim, traga algo que realmente vai ser rentável, algo que realmente vai gerar valor para a empresa, né? Então, acho que isso que é importante. Ser um solucionador de problemas da vida real. Porque isso também ninguém te conta. Às vezes você está endividado, mas ninguém está te falando. Você está contando da sua dívida, mas ninguém está te falando, ó, vamos por esse caminho aqui, ó. Vamos por aqui, ó. Olha, agora o momento tá pra isso, entendeu? Eu lembro que no cenário de morte, a primeira coisa que eu pensei é, vamos trazer vida pra isso. Como que a gente representa a vida dentro da escola? Vamos trazer a galera do esporte. Vamos começar a fazer parcerias. Influenciador grande, pequeno, artista, famoso. O pessoal que influencia na igreja, que influencia na minha comunidade. Pessoas influenciam pessoas. Às vezes você tem um nicho pequeno de pessoas que te seguem, mas você influencia essas pessoas. Então eu pensei, dessa forma, vamos mostrar vida. O cenário mostra a morte, então vamos mostrar vida. E você precisa pensar fora da caixa muitas vezes. Você precisa realmente trazer soluções que vão trazer resultados financeiros para a empresa, que é o que importa. O que gira a empresa é a moeda. O coração da empresa é as vendas. Então, eu acho que boa parte do que acontece é porque nós somos bons em vendas. Mas uma empresa não é só isso. Você tem que reter esse cliente, você tem que saber fazer uma conversão do cliente quando ele chega aqui. Não pode ser uma torneira aberta. Eu trago o cliente e eu perco o cliente. Não. Porque esse cliente, para ele chegar aqui, ele teve um custo. Sim. Ele teve um custo. Eu investi em algo, em alguma publicidade. Eu fiz um podcast. Eu contratei o meu diretor. Então, esse cliente, quando ele vem, ele tem um custo. E o teu funcionário precisa ter ciência disso. Então, não é que o cara que tá batendo aqui na porta, é mais um. Não, ele teve um custo. Ele viu em algum lugar. Não é mais um, tem que ser... E mesmo que passa aqui, ele viu meu investimento na minha fachada. Sim. Então, assim, todo cliente, ele tem um custo. E o teu funcionário precisa saber disso. E você tem que ter consciência disso. O cara não tá batendo na tua porta à toa. De alguma maneira, você fez um trabalho de divulgação, você investiu o seu tempo ou o seu dinheiro para essa pessoa vir até a sua empresa. Então, hoje a nossa maior preocupação não é nem trazer o cliente, porque a gente tem uma demanda bem alta de procura. É a conversão dos clientes que nos chegam. A excelência na conversão de 100%. Como que a gente alcança aí 70%, 80% de conversão? Quantas pessoas em uma semana já não bateram aqui na porta ou nos chamaram no WhatsApp, no Instagram da empresa? Essa é algo que a gente tem que solucionar. Treinamento para saber converter melhor. Gostei. Então, só recapitulando aqui, questão financeira, eu achei então que é importante, porque de fato saiu nessa pesquisa e os problemas financeiros afetam o emocional de uma pessoa, a competência emocional dela, afetando a competência emocional. Naturalmente, não só foi feita uma avaliação profissional, mas em todas as áreas da vida, de alguma forma, cai a produtividade desse ser humano. Por essa razão, a pessoa vive uma vida com baixa estima e aí ou fica depressivo, igual foi falado aqui, infelizmente acontece, ou a pessoa liga o dane-se para tudo. E nessa de ligar o dane-se para tudo, de não ter comprometimento tal, a produção dela vai cair. Uma questão muito importante, que eu acho que todo empreendedor... Isso tivemos desde o início, igual foi falado aqui, essa responsabilidade financeira, entender que o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro, é o dinheiro da empresa, então você tem que ter ali uma reserva, você tem que saber separar bem as coisas. É o óbvio falar isso, mas eu vejo que é onde muita gente que está iniciando falha. Pô, comecei a ganhar um dinheirinho aqui, já tô indo viajar, já tô trocando de carro, já tô moendo dinheiro nos melhores restaurantes da cidade, não sei o quê. E esse dinheiro não é seu salário, não é o seu prolabore, é da empresa. Porque naturalmente nós sempre fizemos isso. Hoje a Newcastle, graças a Deus, Deus em primeiro lugar,
é uma grande referência aqui na nossa cidade. Mas é o que eu falei aqui no início, faz 15 anos que nós estamos com a marca, mais de 50 mil clientes matriculados, mais de 50 mil pessoas passaram por nós e a gente nunca parou de investir. Nós sempre temos coisas que precisamos melhorar, porque o mundo evoluiu. O mundo de hoje não é o mundo de 15 anos atrás. Sim. Então, se a gente tivesse se acostumado com aqueles 15 anos atrás, com aquela visão de 15 anos atrás, talvez hoje nós nem estaríamos mais no mercado. Então, é algo que o empreendedor sempre tem que estar ali caminhando, buscando sempre investir nessa questão. Outra coisa importante que foi falado aqui, que eu gosto de recapitular para a galera memorizar, coisas que não te falam. O empreendedor, o desbravador do projeto, não pode ser a pessoa que externa os problemas da vida pessoal. Exato. Você não pode ser um líder fraco, é o que você falou, ser antifrágil. Porque imagina a tua referência daquele ambiente, isso em qualquer lugar. Imagina você, um filho, ver seu pai resmungando da vida com medo da vida. Ou você frequenta uma igreja, vê o pastor da tua igreja, ou o padre da tua igreja com medo da vida. Ou você, na tua empresa, vê o líder daquela empresa com medo das situações que está acontecendo na empresa. Naturalmente, se o líder cai, quem está abaixo cai todo mundo junto, na ambiência. Então, ser uma pessoa forte, mesmo você tendo esses problemas, mesmo você sendo um ser humano que tem problema assim, todos os dias. Você não precisa colocar a capa do herói, aquele que não sofre, mas externar, sim, as fraquezas. Perigoso. Mas externar as fraquezas de uma forma, mostrando a solução. Mostrando a solução. Não ficando no fracasso. Não remoendo a fraqueza. Eu estou passando por isso, mas olha, tô com a direção, meu olhar tá em outra coisa, o meu olhar tá lá na frente, o meu olhar é pro futuro mais atraente, o meu olhar é pro que vem, não pro que tá acontecendo agora, porque o que está acontecendo agora vai passar. Vai passar. Então eu acho que é sobre essa força, estou nessa batalha agora, mas eu irei superar. Não com aquele desânimo de, nossa, ai, de novo, ai. Muita murmuração no trabalho por parte do líder. E isso é um grande problema, porque isso afeta as pessoas. A murmuração afeta as pessoas. Assim como o sorriso, ele contagia uma energia baixa, o pessimismo, ele drena as pessoas. Inconscientemente, você está colocando sementinhas nos teus colaboradores de, cara, aqui não é legal. Se o cara tá assim, imagina, gente, o que a gente vai esperar? Porque se o dono tá assim, o cara vai falir. O cara vai quebrar, essa empresa vai quebrar a qualquer momento. E aí vem uma incerteza do teu colaborador em relação à empresa. Então, nunca externe problemas financeiros, problemas pessoais. Se for necessário usar como exemplo algo, use algo que você já resolveu, algo que você tem a solução. Não só levar o problema. A empresa não é um lugar de desabafo. É um lugar de crescimento, é um lugar onde você está indo ganhar o seu pão. Então, cara... Não amasse o pão e jogue fora, sabe? Eu penso assim, você já pelejou pro pão crescer, então não jogue o pão fora. Alimente pessoas com coisas boas. Eu vejo dessa forma. Sobre isso. Eu acho que assim, viver a realidade da empresa, estamos passando por uma dificuldade, tá hard aqui o que tá acontecendo, não esconder de ninguém. Não, é isso, a situação é essa. Foi o que nós fizemos na pandemia. Antes da pandemia, nós íamos em todas as convenções aí que nós fazíamos da marca. Dobramos de tamanho. Ano passado tinha não sei quantos mil alunos. Esse ano já está com no mínimo vezes 2. Fizemos tantas matrículas ano passado na marca. Esse ano no mínimo vezes 2. E quando veio a pandemia era o papo reto, galera. Tá difícil, pandemia, que todo mundo falava que ia ser 15 dias, virou quase 3 anos. As pessoas estão com medo, só notícia ruim, não sei o quê. Então, assim, enfrentar o mundo real. Não dá para, dentro de uma empresa, o gestor da empresa ficar fantasiando coisas, trabalhar em cima de uma ilusão, né? Sim. Mas é o que você falou, com coragem, não com murmuração. A questão não é o problema, é a forma que olha para o problema. É que honestidade com a empresa, ser transparente com a empresa, não necessariamente significa sobre você. Não se trata, de novo, sobre você, é a empresa. Você não é a empresa, né? Você é parte da empresa. É parte. Mesmo sendo o fundador da empresa. Então, assim, o Gustavo, ele tá com um problema X na casa dele.
Gustavo, deixa seu problema lá, aqui é a empresa. O que importa para o colaborador? Os resultados da empresa. Esse mês a gente está fraco por quê? Porque a gente falhou aqui, ó. Nessa campanha não foi tão legal, a gente iniciou o mês mal. Então, até porque isso é o que importa pro colaborador, porque o que vai dar gás para ele é saber onde que ele tem que chegar. Se você embaçar o caminho do colaborador, ele não vai conseguir ir, porque a direção quem tá dando é você. Então, assim, não faça isso. É sobre você realmente ser ali a luz, o farol. Olha, é por aqui que a gente vai. Então, eu penso muito sobre isso quando eu falo de força, de ser forte, é ser essa pessoa que vai avante, entendeu? De novo, pessoas vão te ajudar se você tiver no seu carro com o pisca-alerta ligado. Não, se você começar a empurrar teu carro, pode ser que apareça alguém que vai se compadecer da sua dor, te ajudar a empurrar. Agora, se você ficar dentro do carro, ligar o pisca e achar que alguém vai aparecer, meu amigo, você vai dormir no carro. Pessoas ajudam as outras quando elas veem esforço. Então, eu não tenho vergonha nem medo nenhum de vir aqui fazer uma obra, um trabalho dentro da empresa, que o colaborador vai me ver pegando, colocando a mão na massa. Por quê? Porque ele vai falar, cara, se ela tá fazendo isso, eu também vou fazer. Essa é a semente que eu tô colocando no coração dele, de trabalho. Olha, o trabalho tem uma recompensa. Vocês estão me vendo aqui, ó, eu tô trabalhando duro, mas também vocês vão ver a minha recompensa. E quem estiver comigo vai também partilhar disso. Fazer parte é isso, é ser honesto naquilo que você vive, ser transparente. A fragilidade do homem faz ele mostrar coisas que ele não vive. Durante a pandemia, quando muitos retornaram, passaram a viver uma vida de ostentação, porque não aceitavam a dificuldade que estavam vivendo. Queriam passar para o funcionário uma realidade falsa. E assim muitas empresas quebraram. Então, você não vive de apresentação, você não vive de Instagram. A sua vida, o seu financeiro, o seu caixa, ele tem que estar alinhado com a sua postura. Porque se você viver uma vida mentirosa, uma hora a realidade ela aparece. E a realidade muitas vezes dói muito. Então, viva de acordo com os seus padrões, com aquilo que você pode viver no momento. E espere a recompensa. Saiba viver o tempo que você está vivendo naquele momento. Não para aparentar algo para alguém. As pessoas não compram ilusão. Não existe isso. Eu não acredito em pessoas que aquela pessoa é bem-sucedida só porque ela mostra uma vida que ela tem um logo estampado, né? Então, assim, eu não acredito nesse poser, nessa vida de viagens fakes, nessa vida de carros luxuosos. Não acredito. Eu acredito em trabalho, eu acredito em retorno financeiro, sim. Eu acredito que existem estágios onde você pode superar o teu financeiro, mas não acredito numa postura de ostentação dentro da empresa. Não acredito. Não acho viável, acho que é o caminho para o fracasso. Viva a tua realidade, sem se preocupar em demonstrar para o outro. Você vai ser uma pessoa muito mais leve, muito mais correta, sabe? Você vai viver a sua verdade, a sua realidade. E as pessoas vão se inspirar na tua força de buscar algo maior. Falou forte. Outra coisa importante que eu acho que não te contam, né? Comigo não aconteceu muito isso porque eu já era meio que PJ. Quando eu saí de funcionário, eu era um prestador de serviço para me tornar empreendedor. Mas muitas pessoas que eu conheci que saíram do CLT, receberam uma rescisão e investiram no negócio, muitas vezes começa seu comércio ali como empreendedor, como dono do negócio, mas com aquela mentalidade de CLT. E aí muitos se frustram. Pô, lá na minha empresa eu trabalhava 8 horas por dia, aqui tô tendo que trabalhar 12. Coisas que nós já falamos aqui. Mas essa virada de chave, o que eu quero trazer aqui, de você entender o seu papel, vai definir a forma que você vai lidar com todas essas adversidades que nós estamos trazendo aqui. Por que eu tô falando isso? Já tive pessoas que eu conheci. Pô, Gustavo, trabalhei a vida inteira, sei lá, com comércio exterior, tal. Recebi uma grana, vou montar uma sorveteria. Mas, cara, o cara nem de sorvete ele gosta, mas vender sorvete dá dinheiro, entendeu? Sim. E talvez até dê, para quem vive o propósito, para quem sabe os atalhos do mercado, para quem já é do ramo, porque a estrada percorrida ali, para quem sabe fazer o negócio acontecer, as dificuldades vêm para todo mundo. Sim. Crises financeiras, Brasil a vida inteira é um país instável, toda hora muda alguma coisa, mas o conhecimento ninguém tira de você.
Então, você pegar um leigo ali que está no negócio só pelo dinheiro, nas primeiras dificuldades financeiras, essa pessoa quebra e espana. Sim. Por isso que falam sempre no Sebrae lá que a maioria das empresas quebram em 2 anos. O cara entra, aposta numa ideia financeira, não tem o conhecimento necessário para aquilo, entre aspas, as manhas, os atalhos, entendeu? Sim. E aí é onde a pessoa se frustra. Diferente de quem encara esse negócio como um propósito de vida. Porque você encarar o seu negócio como um propósito de vida vai fazer você querer aprender mais sobre ele. Você vai estudar mais, você vai insistir mais. Se tiver igual os grandes falam, pô, ficar 14, 15 horas para mim não é trabalho, porque eu tô plantando algo, eu tenho prazer em estar aqui. Eu sei que é um período, não posso viver uma vida dessa forma, Sim. mas é natural para quem começa do zero. Nos Sim. primeiros anos você tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço para fazer, quando chegar na sua velhice, você vai pagar o preço por não ter feito. A escassez, a depender de terceiros. Então, assim, o preço todo mundo paga de alguma forma. Ou o preço da ação ou o preço da omissão. Sim. Mas quando a pessoa encara aquele projeto dela como um propósito de vida, pô, eu quero aprender mesmo, vou viver disso. Não é um investimento, isso daqui é a minha vida. Minha vida está dentro desse negócio. Parece até meio loucura, mas a pessoa tomar essa decisão, de fato ela consegue performar. Vai tomar pancada pra caramba, vai errar muito, vai pagar para aprender, porque o empreendedor, cada erro ele apanha, cada erro ele tem uma consequência. Se não é o erro dele, mas de alguém da equipe dele, cai na conta do empreendedor e tá tudo certo também. Mas assim, eu vejo que, resumindo tudo que a gente falou aqui, sempre é a visão da pessoa que está por trás daquele projeto, entendeu? É o que você falou, a pessoa é frágil, é dodói, vai quebrar. Na primeira beliscada quebra. Se a pessoa ela for forte, tiver esse propósito e coragem para enfrentar, ela vai apanhar. Talvez vai tomar até um nocaute ali no negócio. Mas quando ela levantar para o próximo round, ela volta mais forte. E é isso, né, Medina? E de novo, ser forte, gente, não é não ter dores. Não é não ter dores, não é não apanhar. A gente sente as dores como Sim. todo mundo sente, mas se você tem um objetivo, você não pode desistir. Você tem que você permanecer. Ter convicção. Mesmo enquanto não está entrando dinheiro. Sim. Mesmo enquanto você está só investindo. Então, ou recebendo menos, para que aquilo dê certo. Existe um processo. Você colocou lá a sementinha, vai crescer a árvore e em algum momento vai dar fruto. Mas existe um processo até essa árvore crescer. Existe a germinação, existe todo um cuidar disso para que ele cresça. Então, sem ilusão, estou abrindo um negócio e eu sei que em algum momento ele vai ser frutífero. Não, tipo, olha, eu vou abrir um negócio, vou ficar milionário. E isso, não, você tem que ter o pé no chão, consciência e a realidade do nosso país, economicamente falando, que vai ser desafiador, vai ser difícil. Mas que mesmo com essa dificuldade, você está disposto a pagar o preço. Que independente, como você falou, se você vai pagar por agir ou pela omissão, mas você em algum momento vai pagar o preço por isso. A conta da vida chega para todo mundo, né? Eu acredito muito nisso. Tipo, tudo que você faz ou deixa de fazer vai reverberar na sua vida. As coisas positivas e as coisas negativas. E, Medina, pra gente ir finalizando aqui esse bate-papo que tá bom, mas eu acho que esse é o mundo real. Lógico, esse episódio até focamos mais nas adversidades, Sim. mas através dessas adversidades o caráter foi forjado, muitas bênçãos vieram. Sim. Eu acredito que, principalmente aí falando da nossa empresa, em muitos momentos nós vivemos o milagre da matrícula, que a gente sempre brinca aqui, Sim. mas porque estávamos vivendo um cenário muito adverso, de muitos ataques de todas as formas, que eu acho que é uma luta que todo empreendedor tem, né? Acho que toda vez que você busca fazer algo que vai agradar a Deus, o inimigo se levanta contra você. Se você está agradando a Deus, você está incomodando o inimigo. Mas aí, com fé, com trabalho, com atitude correta, com integridade, mesmo você nocauteado pela vida, você
honrar a sua palavra, honrar os compromissos. Em algum momento esse milagre acontece e Deus honrou a nossa vida. Amém. E depois gravaremos até um outro episódio falando das estratégias. Eu acho legal. Pô, qual que foi a virada de chave que fez multiplicar as vendas? Dá uma palhinha sua aí do case que eu acho legal. Você inovou com os leads de internet alguns anos atrás, na época a gente saía pra rua para pegar. O mundo fez isso, mas quando você pegou os macetes ali, os leads se multiplicaram. Sim, vamos lá. Primeiro que eu concordo 100%. Inclusive, eu acredito, e não estamos aqui romantizando, gente, horas de trabalho, 15, 14 horas de trabalho. Isso daí é algo que realmente é muito sacrifício. Insano. É insano. Até adoece. Nós éramos doentes, na verdade, mas mesmo nisso, eu creio que o Senhor nos abençoou, porque a gente tinha um ao outro, para entender a dor do outro, o que o outro tá passando. Olha, se você tá mais fraco agora, eu vou e eu não vou parar. E mesma coisa quando o meu gás acabava, eu vou e você fica aí. Então, assim, a gente sempre conseguia aliviar o fardo um do outro. Infelizmente, nem todo mundo tem esse apoio, mas graças a Deus a gente tinha essa visão e o Senhor sempre cuidou de nós, assim, nessa parte. Mas, de novo, não romantizando a carga horária de trabalho, porque eu acho que isso não é vida para ninguém, é muito difícil. Mas saiba, às vezes, para você chegar no objetivo, você vai ter que abdicar, sim, de horas de viagem, de ter um carro melhor, de conseguir a melhor roupa, ou, enfim, necessidades do dia a dia que às vezes faz falta, porque a gente vive numa sociedade muito comparativa. Mas se você aprender a abrir mão desses pequenos prazeres, você com certeza vai chegar num momento que você vai falar, cara, eu gosto disso que eu vejo, eu gosto da pessoa que eu me tornei, eu gosto de não ter apego nas coisas materiais. Porque quando você ama o que você faz, e o Gustavo falou aqui, cara, quando você é apaixonado por negócios, por vendas, por pessoas, é isso que te move. Aí é o propósito, aí não é a empresa. Então, eu acho que isso que faz a diferença, sabe? Então, nisso nós somos extremamente privilegiados. Sobre a virada de chave, assim, a virada de chave foi a tecnologia que chegou no marketing e como nós fazíamos muito trabalho externo, muito mesmo, até hoje a gente faz alguns trabalhos externos, mas bem menos, a demanda é bem menor. Aprender a atuar no mundo digital para trazer o cliente foi algo fundamental na nossa empresa. Senão, não teria como sair dessa parte de mais horas de trabalho, porque não tem como, você tem que contactar. E agora você saber fazer esse cliente chegar, realmente foi algo que mudou a minha realidade de trabalho, trabalhando diretamente ali com vendas e com equipe. Então, foi uma bênção na minha vida. Nunca contratei nenhuma agência de marketing para fazer um trabalho, porque eu entendo que às vezes, e na maioria das vezes, se você quer um trabalho bem feito, você mesmo vai ter que fazer. Não estou falando isso com arrogância ou menosprezando, tem muitas pessoas competentes, mas tem muita gente que dá golpe no Brasil, infelizmente, promete um resultado, não traz. Então, eu prefiro acreditar que se eu buscar o conhecimento, assim como o outro aprendeu, eu também posso aprender a fazer. E dentro do meu segmento, daquilo que eu domino, com as informações que eu tenho, eu sou capaz de conseguir fazer um trabalho legal. E foi assim que eu fiz a estrutura do marketing de vendas e tem dado resultado, graças a Deus. Todos os dias eu recebo um contato de alguma agência, de algum consultor, olha, eu posso ajudar vocês a ter 30, 40 matrículas na semana. Isso não brilha os meus olhos, porque hoje a maior dificuldade que eu tenho é atender a demanda de clientes que eu tenho aqui na empresa hoje. A abordagem é sempre a mesma, né? Nós conseguimos fazer isso para a sua empresa, nós vimos potencial na sua empresa, mas eu acredito que o trabalho que a gente faz aqui é muito pé no chão, é muito dentro da realidade, conhecendo o mercado, sabendo que está crescendo, as oportunidades estão mudando. Então, a virada de chave foi essa, observar o mercado, o que tem de melhor no estudo, no aprimoramento para você atrair o cliente, que é o principal, mas saber reter esse cliente também é importante. Então, encantar o cliente para ele vir e encantar o cliente 2 vezes mais para ele permanecer e divulgar você e te indicar. Uau, show de bola. Outra virada de chave que pra gente finalizando aqui, que eu acho que nós fizemos muito bem, que já foi falado aqui, mas é entregar
Nós falamos usando o exemplo do material didático, mas além do material nós sempre buscamos melhorar em estrutura, tecnologia, tanto dos colaboradores quanto para chegar até os clientes, né, os nossos alunos. Mas foi entregar para o cliente mais do que aquilo que nós prometíamos, entendeu? Então, uma experiência única, que eu tenho certeza que o café vai agregar ainda mais. Inclusive, foi pensando nos nossos alunos, o café. Sim. E eu acho que, graças a Deus, nós sempre tivemos esse cuidado, né, de centenas e centenas que chegaram até mim, para não falar milhares ao longo dos anos aí. Pô, eu tive a minha vida transformada por causa da escola de vocês. Hoje eu consegui a promoção no meu trabalho por causa do inglês que eu aprendi com vocês. Hoje eu estou realizando o meu sonho de intercâmbio, da minha viagem internacional, pela forma que eu fui recebido aí com vocês. Então, acho que ter esse zelo, assim, com a pessoa, né? Com a pessoa que te deu sim, com a pessoa... Vou confiar nesses caras aí, no que eles estão me vendendo. E a gente... Lógico, não somos perfeitos, mas foi algo que nós sempre carregamos como essência da nossa marca, né? Tipo... entregar o melhor para aquele aluno, ele viver a melhor experiência possível, entendeu? Sim, eu creio que pela dificuldade mesmo, que era lá atrás. Então, assim, quando eu falo, gente, foi uma virada de chave, os leads, foi porque era muito difícil um cliente. Era muito difícil. Era. Então, assim, cada cliente para nós não mudou o valor dele, porque hoje tem mais. Sim. Entendeu? É sempre como se fosse mais um cliente, é mais um que está nos conhecendo. É de novo um namoro que se inicia. Então, assim, a escola tem esse cuidado com o ambiente. Nós, quando pensamos no cliente, a gente pensa na equipe. A equipe tem que estar bem, são pessoas que têm que se respeitar. Tem que haver esse respeito dentro da equipe, porque isso transmite para o cliente. Pensando sempre no outro, sabe? Olha, uma música legal, um ambiente legal, uma escola sempre limpinha, sabe? Isso é cuidado, isso é zelo, né? Então, tem lugares que você vai, uma escola tá de qualquer jeito. Aqui não, a gente quer uma escola com excelência, podendo cobrar mais e cobrando menos. Sim. Porque a gente sempre pensou nisso, né? Tipo, não, a gente vai cobrar o valor justo, o que dá para manter, porque nós temos contas, né? A empresa também tem que ter lucro, boletão. Tem que ter lucro. Mas, assim, a gente sempre pensou muito no cliente, sempre pensou muito na experiência dele, como que vai ser para ele estar aqui. A música que tá tocando é legal? É algo que incomoda? Um som tá bom? Então, eu acho que essas experiências são pequenos cuidados, sabe? Que a gente tem. E não só isso, né? Eu acho que entregar um material de qualidade e um bom atendimento é o mínimo. Mas o mais a gente tenta fazer. Inclusive, recentemente, as meninas preocupadas, de repente pode ter alguém que está passando por algum transtorno, algum problema, vamos criar uma caixinha de oração. É um cuidado a mais, é um zelo. É tipo, olha, se tem alguém aqui que precisa de ajuda, a gente pode encaminhar para um psicólogo, às vezes a pessoa pode colocar ali. Então, são detalhes que para a pessoa que chega na escola, ela sabe que ela está sendo vista, que ela está sendo cuidada. Então, são pequenas coisas que eu acho que gera o valor, que mostra a essência, que mostra o que age através de nós, né? O que está movendo o nosso coração. E isso, para mim, é o mais importante, que é o que faz bater mais forte. E sonhar e querer criar novas coisas, novos ambientes, atrair novos públicos. Então, é sobre multiplicar. isso. Multiplicar. Galera, esse bate-papo aqui foi para levar esse conteúdo para vocês, da realidade ali do mundo do empreendedorismo. Se você for analisar a mensagem que nós compartilhamos aqui, você vai perceber que a jornada da vida, a jornada do herói, a jornada do empreendedor, a jornada de toda pessoa que tem um sonho e quer pagar o preço para que esse sonho se torne realidade, ela não acontece num passe de mágicas. É um caminho. E muitas vezes nesse caminho você vai ter os pedregulhos, você vai ter os momentos de alegria, mas você também vai ter aquelas curvas, as adversidades, os obstáculos. E o que faz você continuar seguindo em forte? Ter fé, ter coragem, ter determinação. Quero deixar aqui uma gratidão aqui para Medina,
que sempre foi essa parceira aí que esteve em todos os momentos, juntos. E você fechar esse episódio aqui deixando a sua mensagem pra galera. Primeiramente, gratidão, né, a Deus por nos unir os nossos sonhos, os nossos projetos. Eu acredito que, sendo quem eu sou, não daria certo com outra pessoa que se não fosse você. Se você fosse diferente. Outro dia você falou isso, Medina, eu tenho que ser esse cara, meu. Porque, cara, você é doida. Eu sou doida, gente. Eu não sou uma pessoa muito normal, não. Mas sempre na direção de Deus, confiando no que Ele tem pra minha vida, no que Ele tem pras pessoas à minha volta. Eu acredito que o caráter de alguém se reflete no cuidado com o outro, naquilo que você faz pro seu próximo. E quem mais próximo de você que a sua família, que o seu lar. Então, primeiramente, agradecer a Deus e agradecer por você ser a pessoa que você é na minha vida, especial. Maluco também, né? Porque doido só anda em dois. E é isso, galera. Sou muito grata a Deus. E algo que ninguém te conta, para finalizar, é que mesmo quando você se sentir sozinho, existe alguém que está com você. Se você tem fé em Deus, se você tem os pés no chão, nunca deixe de sonhar, sabe? Não abra mão dos seus sonhos, permaneça, seja forte, antifrágil, seja antifrágil, sabe? Pega as pedrinhas que estão tacando em você e constrói o seu castelo, constrói a sua história, faz o teu caminho. Eu tenho certeza que haverá dias de luta, mas também haverá dias de glória. E assim eu encerro. Peço para vocês que se inscrevam no canal, nos sigam nas redes sociais, deixa seu like, seu comentário e a gente se vê em breve. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial para você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados. Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e como consequência seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!